E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. E no dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus ou permitido por Deus, dominou Saul. E ele começou a agir como louco dentro de casa. E Davi estava tocando a harpa. Diga comigo, Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias. E Saul estava segurando uma lança em suas mãos. Para ficar legal, vamos repetir então, diga assim: Davi tocava a harpa e Saul segurava a lança. Podeis assentar. Queridos, eu vinha na estrada falando para os companheiros que o rei Davi, ou Davi, é um dos personagens que eu mais gosto, que eu mais admiro no Antigo Testamento. Eu sei que talvez seja controverso, porque nós temos Abraão, é o pai da fé. Como eu amo Abraão. Nós temos Moisés, o homem que Deus escolhe para ser o libertador. Como é bom falar de Moisés. Nós temos José. José é aquele que faz a diferença no Egito. Como é bom falar de José. Mas é algo pessoal. Eu gosto de Davi, porque a história de Davi, em um momento ou outro da história dele, a história de Davi vai se parecer muito com a nossa. Em algum momento Davi vai se parecer conosco. E quem é esse Davi? Davi é aquele que, dentre a casa do seu pai, ele sofria, ele tinha uma rejeição muito grande por parte do seu próprio pai. Davi, ele foi gerado de Jessé, fruto de um relacionamento extraconjugal ou de um casamento não oficial que Jessé teve com uma outra mulher. E desse relacionamento nasce Davi. Davi vai ser rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelo seu pai. Ele vai sofrer com essa rejeição dentro de casa. Pastor, e por que Davi era rejeitado dentro de casa? Sim, a Bíblia nos dá todas as condições de dizer isso. Davi, ele cuidava de ovelhas. Preciso dizer que naquela época em Israel, o ato de pastorear ovelhas, cuidar de rebanhos, não era uma profissão que era vista com bons olhos por todos. Geralmente as mulheres cuidavam disso, eram pastoras. Tanto é que quando Davi vai levar a comida para os irmãos na guerra e Eliabe tenta humilhar, desprezar Davi, ele faz questão de dizer em alto e bom som: com quem você deixastes aquelas poucas ovelhas? Ou seja, Eliabe no meio de todos está fazendo questão de dizer que Davi é só um pastor de ovelhas, quase nada. Davi, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas detalhe, por mais insignificante que naquela época fosse para Davi fazer isso, Davi fazia com excelência. Por quê? Porque Davi tinha uma rejeição do pai, mas Davi era aceito por Deus. Davi tinha uma rejeição dos irmãos, mas Davi era aceito por Deus. Davi foi esquecido pelo pai, mas foi achado por Deus. Davi era vazio de irmão, mas era cheio de Deus. Eu acho isso tremendo, porque quando Samuel, Deus encontra Samuel e diz: Samuel, até quando você vai ter dó ou pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Aí Deus vai dizer: vai até a casa de Jessé, o belemita, leva um chifre carregado de azeite, e lá dentre os teus filhos eu já escolhi um para ser o rei de Israel. Jessé vai obedecendo a Deus. Quando ele chega na casa de Jessé, ele conta aquilo para Jessé. Jessé: você veio aqui para escolher um novo rei? Sim. Então espera um pouquinho. Ele vai chamar os seus filhos e vai apresentá-los a cada um a Samuel. Aqui há a prova cabal
de que Davi era rejeitado. Na ideia de Jessé, Davi não tinha qualificações para ser rei. Na ideia de Jessé, o seu filho Davi jamais preenchia requisito para ser rei de Israel, porque na ideia do pai de Davi, para ser rei de Israel, tinha que ter tamanho de rei. Para ser rei de Israel, tinha que ter habilidade de rei. Para ser rei de Israel, tinha que ter aparência de rei. É por isso que ele manda passar os seus filhos. Passa Samar, passa Eliabe, passa Abinadab, passa os seus 7 filhos, mas nenhum deles é Davi, até porque ele continua no campo, de fora da casa. Só que Jessé não sabia de um detalhe, até mesmo Samuel não sabia, porque o texto diz que o próprio Samuel olha para os filhos que Jessé apresenta e vai por derramar azeite. É quando Deus entra na história para intervir e diz: Samuel, você não pode derramar azeite na cabeça desses que estão na sala. Mas por quê? Porque tu está olhando a aparência, e Deus não olha como o homem olha. Deus não olha a aparência, Samuel. Aí Deus tem que entrar na história para dizer: se Deus não entra, Samuel derramava azeite na cabeça errada, e Deus não derrama azeite na cabeça errada. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está dizendo: eu não posso pregar, eu não posso cantar, eu não posso fazer o que Deus está me chamando, porque eu mesmo olho para mim e não vejo qualificação para isso. Querido, você está querendo deixar de fazer algo que Deus te chamou para fazer, porque você está olhando para as suas impossibilidades. Eu vim aqui essa noite dizer que as tuas impossibilidades, que aos teus olhos você julga ser impossível, Deus vai te usar apesar disso. Deus vai te chamar apesar disso. Lembra, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, quando a gente vai falar a história de Naamã, a gente gosta de falar da lepra dele, a gente gosta de falar da arrogância dele, a gente gosta de falar que ele tinha farda, mas era leproso. Mas quando eu olho para a história de Naamã, o Espírito Santo consegue fazer eu enxergar algo além da lepra, porque a gente só olha o final da história dele, que fala que ele é valente, que ele é comandante do exército da Síria, e a gente pega o final, porém leproso. A gente gosta de ficar no porém dele, porém leproso, porém está morrendo, porém é lepra. Mas eu olho além da lepra, eu olho o texto de trás para frente. De trás para frente a gente faz uma leitura diferente. Qual é, pastor? É leproso? Sim, mas é valoroso. É leproso? É, mas Deus deu vitória para ele. Ele saía e vencia. Sabe o que é que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Que você pode até ser leproso, mas Deus vai te usar leproso. Deus está me dizendo: tu pode até ter lepra, mas é valoroso. Pode até ter lepra, mas você, Deus vai te dar vitória. Naamã era comandante, Naamã tinha farda, Naamã era valente, Naamã era valoroso. Por intermédio dele o Senhor dera vitória sobre vários exércitos. Mas a gente gosta de falar no leproso. Mas tem um detalhe: ele é leproso, mas é guerreiro. É leproso, mas é valoroso. É leproso, mas sai para lutar. É leproso, mas não deixa a espada quieta. É leproso, mas usa a farda. É leproso, mas é vencedor. Deus está dizendo: essa lepra não vai te parar. Essa lepra não vai te parar. Você vai ser usado por Deus apesar dos teus porém.